Olá, 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 gente. Ai, meu Deus. Primeira vez ao vivo nesse perfil. Mentira, a segunda. A primeira vez foi sem querer. Essa é a primeira vez real oficial. E aí? Eu vou começar falando. Eu tenho pouquinhos seguidores. Eu não sei se muita gente vai ficar online aqui, mas eu vou fazer essa live no intuito de deixar um material bom guardado também para quem estiver chegando agora, para quem quiser olhar, tá? O tema dessa live é como lidar com o TDAH, né? TDAH é uma condição neuropsicológica que muita gente tem, né? Muita gente tem. Inclusive, a pergunta da moça que trouxe esse assunto à tona foi justamente que ela tem percebido que muita gente vem manifestando esses sintomas, muita gente está precisando lidar com isso. E tudo indica que é por conta do nosso estilo de vida moderno, né? Ontem eu achei um artigo sobre isso, né? Falando que 90% dos adultos que têm TDAH não têm esses sintomas, não apresentaram esses sintomas na infância. E isso é algo muito novo, porque antes era crucial para o diagnóstico de um adulto com TDAH que ele tivesse apresentado esses sintomas na infância. Era essa forma de relevante assim para traçar um diagnóstico, né? Porque tanto faz você ter nascido com isso ou você... Pronto, voltei. Eu coloquei no 4G aqui agora. Sim, eu falei pra vocês que eu lidava com essa condição desde sempre na minha vida, né? São duas coisinhas, dois traços que eu sei que eu tenho, que eu preciso cuidar de uma forma extra de mim mesma, né? No sentido deles, né? Que é o TDAH e a hipersensibilidade. Hoje eu quero falar pra vocês, trazendo a minha visão, né? De pessoa que sente na pele o que é o TDAH especificamente, né? Esse transtorno... ele se apresenta por conta de uma questão, uma alteração química no cérebro de quem tem, que faz com que... Na parte de execução de tarefas, tá? Essa alteraçãozinha química é na parte de execução de tarefas. O que isso quer dizer? Né? É aquela coisa que adultos funcionais fazem de começar algo, continuar aquele algo, executar bonitinho a tarefa até concluir. As pessoas com TDAH têm um pouco mais de dificuldade de fazer isso. Então, o cérebro, o que faz? Para compensar isso, coloca você para ter um impulso muito grande de fazer algo que lhe dê uma satisfação imediata, que faz com que você tenha a sensação de estar conquistando algo, como, por exemplo, jogar videogame. Você tá ali, né, melhorando, passando de estágio, etc e tal, e você tem a sensação de que você tá fazendo algo por você. Só que as outras coisas da sua vida que exigem uma dedicação, digamos, mais árdua, né, o estudo, o investimento maior ali, estão pausadas enquanto você está se dedicando àquela tarefa que dá uma satisfação imediata, né? Então, por isso que muita gente tem TDAH e fica reclamando que procrastina, não sei o quê. Por quê? Enquanto você tem esse quadro sintomático, você só reforça a dificuldade de você executar tarefas que são um pouco mais custosas, né? E... é muito diferente, né? Algumas pessoas dizem, eu sinto isso, não, tal, mas até que ponto isso compromete a sua vida? Isso que é levado em conta para dizer se você tem ou se você não tem o transtorno, tá? Às vezes você tem o incômodo, mas você resolve ali em 2 tempos consertando o hábito. A pessoa que tem o transtorno, ela precisa consertar o hábito mais do que todo mundo, né? Para ela perceber um pouco de melhora, né? Mas... não vai ser algo tão simples assim, né? Que ela vai resolver em 2 tempos. E provavelmente ela nem vai resolver, ela vai melhorar bastante a condição. Mas resolver no sentido de dizer, não tenho mais isso, é muito difícil. Oi, linda. Então, no meu caso, eu tive o TDAH da forma mais clássica, né? O meu diagnóstico foi o mais clássico, porque... eu apresentei os sintomas desde pequenininha mesmo, assim. A minha forma de estudar era muito específica, né? Para vocês terem uma ideia, eu estudava às vezes batendo uma bola na parede. Eu cheguei a estudar andando de bicicleta, com um livro na cestinha, sabe? Porque eu precisava
separar o meu foco em mais de uma coisa para poder me manter ligado ao que eu estava fazendo, né? Para algumas pessoas isso vai ser bem diferente, né? Para algumas pessoas manifestam a questão da desatenção muito forte. Então, elas precisam de um ambiente mais controlado, de um negocinho para tampar o ouvido e não ouvir tanto barulho, né? De ficar ali com o seu livro fechado no mundo e nada para distrair, porque a atenção da pessoa faz assim, né? No meu caso, não. Eu acredito que no meu caso a hiperatividade era um pouco mais forte e aí eu precisava dividir a minha atenção em mais de uma coisa, porque senão eu tinha um tédio mortal e eu não conseguia fazer aquilo, né? Aí minha mãe achava muito estranho, às vezes ela ficava: meu Deus do céu, essa menina não tá estudando, não é possível que ela esteja estudando desse jeito. Aí me tirava das brincadeiras, de tudo que eu tava fazendo ali para conseguir estudar e me colocava nesse ambientezinho mais certinho, sentada só com o livro, né? E ela acompanhava tudo muito de perto. Aí dava um tempo, ela vinha checar o que é que eu já tinha aprendido, conversava, fazia perguntas. E eu não tinha aprendido patavinas, né? Quando eu ficava assim sentada, porque sozinha eu e meu pensamento, a gente ia longe e eu desfocava muito do que eu precisava estudar, aprender, né? Mas aí quando eu ia brincar, quando eu ia fazer as coisas em paralelo, num instante, assim, era até divertido. Do meu jeito eu fazia, eu aprendia tudo, né? E só que aí depois de grande você fica tentando, você acha que tem alguma coisa de estranha, você vai se enquadrar, não. Então tentei muito estudar em biblioteca, com colegas de faculdade, colega de cursinho, mas não dava certo. Não é meu jeito de estudar esse sentado, bonitinho com o livro, né? E no início da vida adulta, isso... Olha aí, Sarinha dizendo que também tem muito isso. Pois é. Aí eu tava falando antes de você chegar um pouco sobre isso, né? De algumas pessoas estão manifestando agora e outras que tinham desde sempre essa condição. Deixa eu ver, já me perdi um pouco. Acontece muito durante o atendimento, tá? Meu Deus do céu, eu tô assim, eu vou falar um negócio, eu abro a boca, o negócio some. Eu digo, meu Deus. A psicóloga, a vida da terapeuta com TDAH, não é muito... Mas sim, bora lá. Aí, no início da vida adulta, foi que isso me ocorreu mais e foi quando ficou claro pra mim que eu precisava fazer algo a respeito. Uma amiga muito querida trabalhar comigo, psicóloga também, ela disse: Esté, dá uma olhada pra isso, porque pode ser que tenha um transtornozinho de atenção e hiperatividade aí, porque eu não conseguia dar conta das minhas coisas, assim, era muita bagunça, era muita coisa, muita atividade acumulada. E quando eu fui morar sozinha, isso ficou muito visível, assim. Pra vocês terem uma ideia, caixas de mudança, eu não conseguia sentar, parar e desocupar as caixas, né? Eu preferia ficar passando toda hora, contornando aquela caixa ali, toda hora que eu passava eu tirava um objeto e botava no lugar, do que parar e conseguir concluir aquela tarefa até o final. Então, aí eu digo, não, realmente. Aí eu fui pro médico, fui averiguar o que era... E tal, e entendi que eu precisava olhar para essas minhas características de uma forma mais específica, né? Com cuidado maior, adotar algumas estratégias, né? No meu caso, ele sugeriu medicação também. Eu usei por um tempo, mas depois eu falo aqui que eu não curti muito a experiência com a medicação, né? Então eu retirei e eu continuo fazendo todas as outras estratégias que me deixam mais organizadas. Mas eu percebo que assim, na época que eu usava a medicação, que foi breve, assim, eu tinha muito interesse de fazer coisas que eu já gostava de fazer demais. Então acabava que acelerava o meu interesse ali, dava um pico de dopamina que a gente conhece bem, né? Quando a gente parece que tá chapado de dopamina, assim, é uma empolgação, um negócio. Mas não era algo que... Para um adolescente sem diagnóstico deve ser bem sofrido. Porque a pessoa fica tentando se encaixar, fica tentando se adequar ao modo de fazer dos outros, ao modo de executar dos outros e fica sofrido, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um trabalho, eu tenho uma rotina que me permite dispensar a medicação. Isso é muito importante também, tá? Porque... a medicação, no caso do TDAH e outros transtornos, ela não trata o que você tem, né? Não é um tratamento que um dia você vai deixar de ter aquilo por estar usando a medicação, não. Ela dá uma compensada no que você precisa na hora. Então, quando eu trabalhava fazendo coisas que eram muito difíceis para mim, manter essa atenção por um período, terminar, concluir a tarefa bonitinha, e tinha prazos, ela se tornava mais necessária.
Só que ainda assim eu percebia que eu tomava o remédio, em vez de eu sentar a bunda e fazer um relatório do começo ao fim, eu ficava querendo dançar muito mais loucamente do que eu tinha vontade de dançar normalmente, sem a medicação. Aí eu percebi que o remédio, ele reforçava aquilo que já era importante pra mim, né? Aí eu disse, não, na verdade, eu preciso adequar o meu estilo de vida à minha condição. E eu busquei fazer isso, né? Hoje em dia eu tenho uma carga horária que me possibilita fazer, me possibilita manejar as minhas especificidades, digamos assim. Então, o que eu falei com relação à estratégia, cuidar do sono. Descobri que tenho TDAH em uma reportagem, não imaginava nunca. Pois é, tá cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Eu falei, né, que tinha um estudo, eu descobri ontem, que 90% dos adultos que são considerados com TDAH hoje, eles não apresentaram na infância. Isso tem muito a ver com o estilo de vida que a gente tá lidando. Vou explicar por quê. Hoje em dia, para a gente obter satisfação na vida, satisfação imediata, é muito mais fácil do que antes. Então, você quer comer algo extremamente estimulante para o seu paladar. Você olha o cardápio no iFood, você pede com um clique, o negócio daqui a alguns minutos está na sua porta, né? Você quer ter satisfação sexual, você tem uma variedade de corpos e vídeos, um monte de coisa para você ver. Cada vídeo vai liberar um pico de dopamina em você. Acabou aquele pico, você coloca um novo estímulo diferente, vem outro pico de dopamina, que é muito diferente da vida real. Quando você tem um parceiro só, por uma época longa da sua vida, né? E assim vai. Então, quanto mais você obtém satisfação imediata, mais você fica sem saco de fazer coisas que você precisa fazer para obter conquistas na sua vida, né? Estudo, exercício físico, hábitos, etc. Então, celular e internet influenciam muito nessa questão de imediatismo, totalmente. Então, se você fosse passar 3 dias num acampamento, muito da sua vida seria regulado. Muito da sua vida, assim. Primeiro que você ia organizar seu ciclo circadiano, né? Você sem internet, tendo que acordar com a luz do dia, dormir junto com o anoitecer. Com 3 dias você estava organizadinho nesse sentido. Então, você estaria desperto na hora que tem que estar desperto, você estaria relaxando na hora que tem que estar relaxando, ia dar sono na hora que tem que dormir, tá? E isso por si só já ajuda muita coisa. Deixa eu ver mais. Eu fico me perdendo o tempo todo. Eu vou olhar pra vocês, eu já... Sim. E aí você fica obtendo satisfação imediata, as coisas que tem que ser feito, que exigem um pouco mais de disciplina, ficam mais custosas. E aí o quadro sintomático em si é igualzinho da pessoa que tem TDAH desde que nasceu. Eu não sei dizer até que ponto, quimicamente, o cérebro vai ficar do mesmo jeito, né? Mas, sintomaticamente, o que interessa mais é o quadro sintomático, né? Na nossa qualidade de vida, a pessoa vai ter a mesma coisa. Então, o jejum de dopamina é uma coisa importantíssima para você ter saco de fazer as coisas que vão te dar satisfação na vida, não só naquele momento, tá? Vão te dar satisfação e vão te dar sentido de viver. Porque quando a gente fica vivendo muito tempo só de satisfação imediata, uma hora bate o vazio, vocês já perceberam? Sei lá, você passou 2 dias sem fazer algo muito útil na sua vida, só assistindo TikTok, rolando vídeo, que é outra coisa, tá? Que dá vários disparos de dopamina a cada vídeo. Isso, minha gente, o efeito disso na vida é o mesmo de você se viciar em cocaína, assim, tá? Quando passa o efeito, quando você para de fazer, dá uma baixa de humor, né? Dá um esvaziamento de sentido, e aí você entra numa não muito boa, né? Minhas estratégias para lidar com TDAH: meditação faz com que você conquiste uma organização interna que extravasa, né? Sai de dentro para fora e você consegue levar aquele mecanismo que você conquistou para tudo na sua vida. Você se torna uma pessoa mais organizada no geral, né? Essa questão desse pensamento acelerado, desse pensamento que fica se atravessando um na frente do outro,
Quando você medita, você aprende a se colocar como observador de tudo isso, né? Você começa a entender melhor, começa a organizar, e aí isso se externaliza, parece mágica, tá? Mas uma vez que você se organiza um pouco dentro, você se organiza fora. Deixa eu ver. Então, meditação é importantíssimo. Regular o sono. Quando você tá com sono, os sintomas ficam muito mais gritantes. Muito, muito mais. É quando você tem um dia lixo, sabe? Você tá com sono, você acorda, você vai conquistar alguma disposição mínima no final do dia. Tem vezes que nem no final do dia, né? Então, acordar descansadinho, uma noite bem dormida, fazer exercício de manhã cedo, principalmente, né? Porque o exercício vai te dar esse disparo de dopamina de uma forma bem saudável, né? Você vai conquistar isso de manhã, você vai ficar empolgado para fazer mais coisas que você tem para fazer durante o dia. E é como se você tivesse o efeito dos remédios utilizados para TDAH, sem ser o suplemento, né? Você conquistou aquilo ali da forma mais saudável possível e você tem o dia inteiro para curtir o efeito daquilo ali. Sem contar que vai lhe dar vontade de descansar na hora certa, etc e tal. Então, exercício físico de manhã cedo é importantíssimo também. Outras estratégias, listas e mais listas. Dá uma sensação um pouco parecida com o que você conquista quando medita. Esse negócio de estar escrevendo. Então, você tem coisa para fazer. Tudo aquilo que está tumultuando a sua mente, tudo aquilo que aparece, enquanto um flash rápido assim, de, meu Deus, tem aquilo ali para consertar, meu Deus, tem mensagem para mandar para tal pessoa, meu Deus, não sei o quê. Se você parar e colocar tudo isso no papel, você vai se dar uma paz gigantesca, assim. Você destumultua a sua mente e coloca no papel. E outra sensação maravilhosa é a de riscar o que você já conseguiu fazer, minha gente. É uma conquista, é um orgulho de si mesmo quando você olha, meu Deus, consegui fazer isso, meu Deus, consegui fazer isso. E às vezes são coisas tão banais que você faz tão fácil, mas antes de você colocar no papel, só estava ocupando espaço na sua mente. Tá? Assim mesmo são com os objetos que você guarda. Eu tava lendo também um post que falou assim, mulheres com TDAH são muito taxadas de relaxadas, de bagunceiras, de não sei o que, não, sabe? Aquela mulher que não serve de nada dentro de casa, pronto. Às vezes essa mulher tem TDAH. É isso mesmo. Às vezes essa mulher tem TDAH e ela não tá dando conta das tarefas da vida dela, né? Principalmente porque, não sei se vocês sabem, mas o TDAH se manifesta de forma diferente em homem e mulher. Quando a gente pensa nas crianças, o TDAH é aquele menininho que você imagina, né? Aquele pirraga bagunceiro que tá no colégio, que não para quieto, que só brincadeira, que perturba todo mundo. Já a menina que tem TDAH na escola, muitas vezes a galera não sabe que ela tem, porque ela é quietinha, ela é comportada. Não é só por uma questão cultural nesse sentido, tá? Tem uma questão que... A mãe dizendo, hoje te acha mais organizada da família. Não é só uma questão cultural, tá? Os sintomas da menina realmente se apresentam um pouco diferente. E aí, às vezes, é uma menina bem desatenta, mas na dela, né? E geralmente é boa aluna também, tá? Ela não parece que não tá prestando atenção em nada, mas às vezes nem precisa estudar tanto e tira muito boas notas. Era muito, muito, muito o meu caso no colégio. Sim, aí quando cresce também é um pouco diferente. Deixa eu ver o que mais. Minha gente, eu anotei. Eu fiz um roteiro tão organizadinho aqui pra falar com vocês. E agora, eu nem lembrei de abrir. Eu tô falando o que tá me dando na teia. Deixa eu ver mais. Pronto, então, jejum de dopamina. Esse negócio que você tá evitando se dar tanta satisfação imediata assim, faz com que você tenha um modo de vida um pouco mais normal, que diminua essa sensação de tédio horrível pra fazer coisas normais. Outra coisa que eu aprendi, que eu li num canto, e tem total a ver com uma pessoa que tem TDAH as pessoas... Massa. As pessoas que têm... as pessoas mais felizes são aquelas que desistiram
de conquistar a felicidade e elas aceitaram que elas precisam passar por alguns sacrifícios na vida para conquistar coisas. E aí, com esse pensamento mais básico possível, essas pessoas acabam sendo felizes no dia a dia, porque elas vivem de forma mais natural essa questão do nosso sistema de recompensa, né? Eu fiz aquilo ali, agora eu paro, me sento, eu descanso, com a sensação de tarefa cumprida. Isso é bom demais, isso é antidepressivo, isso deixa a gente mais animado na hora que a gente tem que estar animado. Organiza a vida inteira. Deixa eu ver se eu acho meu roteiro. Minha gente pode fazer pergunta aí, quem quiser fazer pergunta. Deixa eu ver. Outra estratégia que eu pratico muito, além dos exercícios, além das listas, é tentar organizar... Oh, que linda! Nada, amor. Obrigada também. Tentar organizar o ambiente à sua volta. Nem sempre o transtorno favorece que você faça isso. Mas você se dar organização espacial vai reverberar na sua mente, né? Vai fazer com que você se organize internamente. Então aproveita para gerar um loop do bem. Quando você conquistar um pouco de autonomia, de organização mental, você vai para o espaço, você tenta promover essa organização no espaço físico. Quando esse espaço físico estiver mais favorável, você vai se organizar um pouco mais e assim sucessivamente. Boa. Essa questão da autocobrança excessiva. Rapaz, parar de se comparar com os outros, né? É lembrar que você tem, para quem tem, né, o TDAH especificamente, é lembrar que você tem uma condição especial. E essa condição não necessariamente vai te deixar inferior às outras pessoas. Não é uma questão de desvantagem. Tinha uma propaganda, uma campanha, na verdade, contra o abuso do uso da medicação psiquiátrica. Entendam, a medicação é importantíssima para quem realmente precisa dela, tá? Mas a gente tem que ter cuidado com o excesso de medicação, com o uso quando não é para ser, tá? Então, por exemplo, na minha questão, eu optei por não utilizar o remédio porque eu não gostava da sensação de ter uma alteração química, né, produzida por algo externo, que quando esse externo saía do meu corpo, quando terminava, eu sentia uma baixa de humor. Aquela baixa de humor não era minha, não era natural minha, era algo produzido porque eu tinha colocado algo dentro do meu corpo. Então, não foi legal para mim nesse sentido. Eu digo, eu prefiro organizar o meu estilo de vida para combinar com as minhas capacidades, né? Porque eu sou muito especial desse jeito que eu sou, né? Justamente por não ser igual à maioria das pessoas. Então eu preciso, talvez isso esteja aqui para eu adotar um estilo de vida muito único também, né? E obter ganhos com isso. Então eu parei com essa questão da medicação e fui procurar um trabalho que eu não precisasse, né, ter que atender tantas demandas externas assim, que eu pudesse mandar no meu tempo, que eu pudesse ter uma agenda mais flexível. Essa questão da agenda flexível também é outra estratégia, tá? Quem tem esses transtornos assim, ou quem tem hipersensibilidade, né, que eu falei também é outra condição aqui que eu cuido, precisa dessa agenda um pouco mais espaçosa para manejar as coisas. Vocês estão perguntando exatamente aqui do que eu tinha botado. Às vezes a pessoa se cobra tanto, de tanta coisa simultaneamente, e acaba sem poder realizar nada. Como se lida com o julgamento das pessoas que não entendem o assunto? Nenhum trabalho em equipe, por exemplo. Pois é. O que mais caracteriza o transtorno é o quanto esses sintomas estão comprometendo a sua vida social e o seu trabalho. Infelizmente, para você lidar com isso em grupo, você vai precisar estar fazendo tratamento com a equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra. Você vai precisar estar tomando medicação para você se adequar a viver praticamente como uma pessoa que não tem o transtorno. Porque é difícil demais você
Sabe, quando você trabalha com um lugar onde as pessoas têm um pouco mais de compreensão e de flexibilidade do momento de cada um, né? Tem espaços que até o período menstrual das mulheres, eles respeitam, eles sabem que elas estão menos dispostas naquele momento, não. Mas sabemos que não é a realidade da maioria das pessoas, né? Trabalhar num ambiente como esse. Então, infelizmente, ou isso vai gerar muito sofrimento na pessoa, ou ela vai procurar um tratamento para se adestrar, digamos assim, né? E essa questão da cobrança aqui, de se cobrar tanta coisa simultaneamente que acaba sem poder realizar nada. Minha gente, é terapia. Terapia para silenciar tantas vozes que ficam tumultuando dentro da cabeça, né? É saber se diferenciar dessas outras coisas. Eu ia dizer, gritar um sai demônio, porque, minha gente, você se coloca nesse lugar de observador das próprias questões, dos seus pensamentos, você vai perceber que um monte de coisa que está ocupando a sua cabeça nem é sua. Nem é sua, você que está dando espaço para um e outro falar e repercutir sua voz dentro de você. Então, é um exercício de se concentrar, de ganhar uma consciência corporal, de ir para o corpo, de sentir no corpo que isso aqui não é meu. E enxotar, de verdade, tá? Na terapia a gente faz isso. Só que a gente faz de uma forma educada, na conversa, não. Se você quiser ter esse efeito da terapia rápido, sozinho, você com seu corpo, você e o espelho, você respira, se concentra, vai pra dentro, percebe o que é seu e percebe o que é repercussão do externo dentro de você e manda pra baixo da égua. Manda mesmo, assim. Faz isso de verdade aqui, do fundo do peito, do fundo do âmago, que você vai ver. Outra questão aqui... Ah, tá. Rotina ajuda, tá? Rotina ajuda muito. Eu leio isso, eu vejo muitas pessoas falando. Mas para algumas pessoas é aquela rotina que... de realmente repetir coisas diariamente, de nutrir hábitos, etc e tal. Pra mim não funciona muito. Funciona ter um norte, mas não ficar 100% pautada ali naquilo que eu tenho que fazer por conta dessa questão do tédio, que não é um tédio normal, é o tédio vezes 1000, assim. Então, repetir a mesma coisa todo dia não dá, mas aí... seguir o que eu tenho vontade de fazer com uma certa organização, né? Alcançar um equilíbrio, meio termo, é o ideal. Sim, procrastinação está ligada ao TDAH, porque quando você acha insuportável fazer as coisas que você tem que fazer, por conta dessa questão do tédio, você não faz, né? Você fica adiando. Tem outros pontos de vista, né, mais subjetivos em relação à procrastinação, que é, inconscientemente você está se protegendo de algo que é aquela ação que você está adiando pode gerar na sua vida, né? Em algum lugar da sua mente, por exemplo, você quer escrever um livro e está procrastinando isso pra caramba. Em algum lugar da sua mente você acredita que escrever esse livro vai colocar você em perigo, vai trazer coisas negativas para sua vida, sei lá, vai lhe tornar famoso, você não sabe lidar com fama, você não sabe colocar limite para as pessoas que querem chegar até você. Então você tá com medo disso, racionalmente você nem sabe, mas você tá com medo disso, então você faz o quê? Não vou escrever o livro, porque o quê? Eu tô me protegendo. Geralmente a procrastinação é proteção de alguma coisa. Então vale a pena se investigar e olhar o que é que você está evitando fazer, né? Mas do ponto de vista agora mais médico, digamos assim, é por isso, né? Porque quem tem TDAH tem uma inclinação de obter a satisfação imediata para compensar quimicamente no cérebro exatamente essa dificuldade de execução de tarefas, né? Porque o TDAH é uma alteração na área do cérebro de execução de tarefas. Aí, quimicamente, você tenta suprir isso quando você se mete em atividades que geram a satisfação imediata, tá? E quanto mais você faz coisas que geram satisfação imediata, menos você tem paciência, saco de fazer coisas que exigem um pouco mais de você.
né? Quando a gente tá fazendo coisas que geram satisfação imediata, a gente tem a sensação de que a gente tá fazendo algo por nós, mas geralmente a gente tá só jogando tempo fora, energia, e as outras coisas da vida estão paralisadas. Tem outra coisa aqui sobre o TDAH importantíssimo, que é o hiperfoco, né? Pouca gente fala disso, mas Raquel e Manhã vão saber bem do que eu tô falando aí, elas conhecem pessoas assim. Passam por fases de se dar 100% numa coisa. Arrumam um novo interesse que brotou do nada, só arrumam um novo interesse, e aí elas entram de cabeça naquele novo hobby, naquela nova pesquisa, etc e tal, tá? Entra de cabeça e vive aquilo ali loucamente, respira aquele assunto, respira essa nova atividade. Depois de um tempo, acaba, tá? O hiperfoco tira, ele sai de cena e você vai arrumar outra coisa. Mas até vir outra coisa para entrar no lugar, vem uma sensação de vazio, né? Uma sensação de vazio ali na vida, tipo, é como se você tivesse paralisado todas as coisas ao redor, né? Você tivesse paralisado tudo ao redor daquele seu novo interesse. E aí, quando esse interesse acaba, você faz o quê? Se sua vida estava pausada, né? Aí acaba que é um novo escape quando você arruma uma nova coisa para preencher esse lugar. Então, a dica que eu dou para quem tem esse movimento de hiperfocar numa coisa por um espaço de tempo é: toma cuidado, mesmo sem um pouco de vontade, vai alimentar seus outros projetos, as outras coisas que você quer que funcione, tá? Já sabendo que uma hora essa empolgação toda, ela vai para os ares e você precisa do resto da sua vida andando quando isso acontecer. Conceitos e filosofias religiosas podem interferir positivamente ou negativamente nesse aspecto? Sim. Com certeza. As pessoas que nutrem fé em alguma coisa, que nutrem fé em algo maior, elas costumam se dar melhor sempre, psicologicamente falando, né? Porque tudo acaba nessa questão do vazio. Você vê que eu já falei aqui desse vazio várias vezes, né? Quando o efeito do remédio sai, quando você sai do videogame depois de ter jogado horrores, né? Quando você sai do hiperfoco e tal. Então você sempre vai lidar com o esvaziamento. As pessoas que têm fé em alguma coisa maior, elas têm essa confiança em si também, porque elas se entendem como extensão da criação, extensão de algo que funciona muito bem. Elas acreditam que as coisas têm razão de ser, então elas se desesperam menos, elas têm menos esse questionamento do sentido da vida, elas se encontram um pouco mais fácil. Isso para tudo, tá? Inclusive nas terapias holísticas espirituais que eu faço, não vou dizer que não, eu já postei dizendo que é quase que um pré-requisito as pessoas terem uma fé em alguma coisa para que aquilo possa dar certo. Mas num país como o nosso, de tantas culturas, né, a nossa ancestralidade já tinha fé o suficiente pra gente, né? Somos miscigenados. Então, por mais que você, nos seus poucos anos de idade, não tenha fé em nada, algum lugar dentro do seu inconsciente tem fé em alguma coisa por causa dessa questão ancestral. Então, é possível, sim, né, a terapia funcionar. O terapeuta encontra o espaço dentro de você para fazer aquela cura repercutir. Tá? Tem casos, já ouvi relatos até da terapeuta que me deu curso, Ana Karine, que falou isso, né? Que dá para fazer, até ela já fez coisas com físicos extremamente céticos, que não tinham fé em nada, racionalmente. Morou no Brasil, provavelmente tem fé em alguma coisa. Mas assim, o ideal para as terapias espirituais, né? Quem se dá melhor é realmente aquela pessoa que tem confiança em alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu já falei o que era, falei no começo, falei depois, respondendo as perguntas de vocês. Falei que antes o diagnóstico se dava levando em consideração a infância, né? Se aquilo ali tinha aparecido na infância, era mais característico de você ter o TDAH. Além do quanto que esses sintomas estão interferindo na sua vida, né, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, o impacto que esses traços estão tendo. Aí, a partir dessa análise, diz se a pessoa tem TDAH ou se ela não tem.
Hoje em dia, por conta dos hábitos que estão gerando muito o mesmo quadro sintomático, eles estão dispensando mais essa questão de olhar para a infância. Falei do meu caso para vocês. Rotina, sono, alimentação, exercício, meditação, fazer as listas, tirar a coisa da mente, se respeitar e se conhecer, né? Saber que alguns dias simplesmente não vai rolar, tá? Por mais que você queira fazer funcionar alguns dias, entenda que você vai ter que se deixar em paz, né? Cala essa voz ranzinza que tem dentro do seu juízo. E tentar ter um estilo de vida compatível com as suas necessidades. Gente, é assim, infelizmente, quem tem mais saúde é quem pode se retirar dos ambientes que não favorecem você ser quem você é. Então, vocês perguntaram essa questão das cobranças, do julgamento, É muito diferente uma pessoa que trabalha num lugar onde ninguém entende a condição dela e uma pessoa que trabalha num lugar que reconhece, que entende perfeitamente as necessidades de cada um. Ou dela ser a própria chefe e ela mandar no que ela quer fazer e tal. Então, provavelmente essa pessoa vai ter mais chance de se fazer bem, né? A intenção é, por mais que você não consiga naquele momento, mas foque em estar em espaços que respeitam as suas singularidades, porque senão você vai viver adoecendo. E pronto, por fim, né? Cuidado com o hiperfoco. Sim, porque você... Assim, a gente tem que se conhecer e a gente tem que se colocar como prioridade, a gente tem que se amar, né? Juntar o autoconhecimento com o autoamor, você ter a sensação, né, a crença e a sensação de que você é a pessoa mais importante da sua vida, e aí você começa a se respeitar, né? Gente, acho que era isso, era esse assunto aqui que eu tinha para trazer com vocês. Espero que eu tenha ajudado quem tá com essas demandas. Muito mais gente do que eu esperava demonstrou interesse em ver sobre esse tema, né? Sigam buscando o melhor para vocês, procurando terapia, procura ajuda, tá? Enquanto não souber lidar com essas questões ainda, não fica dando murro em ponta de faca, não economiza com o seu bem-estar, porque tudo que você tem aqui são os dias que você passa, o tempo que você passa dentro do seu próprio corpo, você não tem outro lugar para ir, tá? Então, a realidade é o que você sente, a vida é o que você tá vivendo a cada segundo, né? Então, se você estava gastando a maior parte dos seus dias se sentindo mal, tem algo muito errado. Não é para você estar passando por isso. Sim, inclusive, eu já vou pegar esse espaço aqui, né, para dizer para vocês que eu estudo desenvolvimento pessoal, eu estudo esses assuntos desde sempre na minha vida. Eu tô falando sério, assim, desde os 10 anos de idade, que eu tenho interesse nesses assuntos, que eu penso muito nisso antes de dormir, que eu leio sobre. E eu fui estudar psicologia porque era a única coisa que eu me via estudando por 5 anos, de forma mais séria, né? Comprometida, né? Não foi porque... Os professores perguntavam sempre, primeiro dia de aula todo mundo perguntava, por que veio fazer psicologia? Não foi por causa de emprego, nem nada, eu nem sabia se eu queria trabalhar com isso. É porque era a única coisa que eu me via estudando por 5 anos. Então foi o que eu fui fazer, né? Tinha que fazer algo depois do colégio, então bora sair. Aí estudei, né? Tive que fazer estágios para concluir a faculdade. Durante os estágios eu vi que eu era boa naquilo que eu estava fazendo, né? Então acabou a faculdade, tinha que arrumar emprego, então eu fui na mesma linha, né? Não teve infância, eu fui na mesma linha, digo, sou boa nisso, estudei isso, então vou fazer, né? Deve ser mais tranquilo arrumar emprego naquilo que eu estudei, naquilo que eu sou boa. Aí fiz. Já era doutorinha. Aí fiz e realmente, durante os 3 anos, eu só fiz comprovar que realmente eu era boa naquilo, né? É uma coisa que não tenho modéstia de falar, eu consigo ajudar muito as pessoas que chegam até mim com esse tipo de demanda, né, com questões existenciais e tudo mais. Eu já passei por poucas e boas na vida com essas condições especiais, né? A hiperatividade, a hipersensibilidade, né? Que
Quem tem hipersensibilidade, eu não falei muito disso aqui, mas quem tem hipersensibilidade super se beneficia dos cuidados que uma pessoa de TDAH também deve ter, né? Eu tenho combo, então eu já desenvolvi muito cuidando de mim mesma, né? E fiquei em condições mais ainda de ajudar mais pessoas, né? Até, inclusive, essa questão espiritual mesmo, de precisar me fortalecer espiritualmente para ter melhores condições psicológicas, né? E acabei apurando o meu canal, fiquei muito mais intuitiva, né? Por isso que hoje em dia eu pratico. Não era a minha intenção, eu fiz o curso para mim, não era a minha intenção trabalhar com terapia holística, mas é uma coisa muito incrível, muito mágica. Quando alguém chega com alguma questão e eu me coloco como canal para ajudar aquela pessoa, as curas que acontecem são coisas de outro mundo, assim. A gente nem acredita como é que foi possível fazer isso aqui em tão pouco tempo, assim. Então, se vocês estiverem passando com alguma dificuldade, sempre lembrem disso. Procure alguém, não precisa ser eu, procure alguém, né, que possa ajudar vocês nisso. Não sofram sozinhos, não sofram sozinhos, tá? Procure ajuda. Eu ficava analisando e atendendo as coleguinhas de sala de aula desde os 13. Eu não analisava ninguém não, viu? Oh, meu Deus. Gente, é isso. Muito carinho por vocês. Quero bem a todo mundo que tá aqui, tá? Obrigada por estarem presentes. Um cheiro no coração de todos. Qualquer coisa, sabem onde me achar. É só me peiticar aqui nas mensagens, no direct, nos stories, tá? Cheiro, cheiro, cheiro. Amo vocês. Tchau, tchau.